família, mais um momento do projeto CEA em Casa. Nesses tempos de pandemia, ainda continuamos com nossa campanha de máscaras. Então, se você puder, doe máscaras, entregue aqui no DIS, no nosso Departamento de Integração e Serviços, aqui no nosso CEA. Assim, iremos doar essas máscaras para as famílias assistidas e para a população de rua que também precisa, desse acessório de grande proteção durante a pandemia. Com vocês, Edgar Costa, com o tema Examina-te. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui nesse canal, trazendo mais uma reflexão para nós. E hoje uma reflexão muito importante, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, com a psicografia do Chico Xavier. A lição nos chama Examina-te. E ela começa assim: nada faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. E a gente vai começar falando de uma questão do Livro dos Espíritos, que tem tudo a ver com o título e com o trabalho, que é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, como eu disse antes: qual o meio prático, mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta que os Espíritos dão é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, conhece a ti mesmo faz a referência do examina-te, é o conhecer, olhar para você mesmo e se examinar, Olhar para dentro de você e ver o que você pode mudar, porque o processo é evolutivo. Estamos aqui para evoluir, para melhorar, para reformular. E esse título, essa frase, conhece-te a ti mesmo, ele está lá no oráculo de Delfos, na Grécia. O oráculo de Delfos foi construído em homenagem ao deus Apolo. É um conhecimento para nós. Deus da luz, das profecias e da verdade, na cidade de Delfos, que se encontra localizado na região central da Grécia. Só que lá não está escrito só isso, conhece a ti mesmo. Lá está escrito um pouco mais completo, que eu acho que o raciocínio fica até melhor para nós. Está escrito assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Então, esse olhar para você, olhar para dentro, fazer o autoconhecimento, é a reforma que nós temos que fazer. Então, é o primeiro passo para a gente se conhecer, olhar, se autoconhecer e fazer a reforma. Essa reforma interna, procurando detectar as coisas boas que você tem, mantendo-as, e mudar as coisas que você não são muito boas em nós, e todos nós temos. Se procurar defeitos em nós, todos nós temos. Então, que a gente possa fazer essa reflexão em cima do examina-te dessa forma, que é o olhar para dentro, é o auto se conhecer, é fazer a reforma íntima. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados aflitos, Jesus diz assim para nós: por pobre de espírito, não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Então, fazendo referência, que nós vamos falar daqui a pouquinho dos humildes, Paulo já falou também, lá na frente, no começo do nosso trabalho. E mais à frente ele diz assim: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Podeis,
podeis sem humildade ser caridoso para com o vosso próximo, sem a humildade apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. Então, a humildade é um ato muito importante. E esse Examina-te fala exatamente dessa humildade que a gente tem que ter. E se a gente não tem, a gente tem que procurar dentro de nós, se você tem, se você não tem, e fazer essa reforma. Mudar, corrigir, para que nós possamos melhorar e avançar no nosso processo evolutivo. E o texto começa assim, o Examina-te. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Então o texto examina-se, começa com esse parágrafo. E ele está dizendo para nós que Jesus tem uma série de pessoas para tomar conta, Vamos dizer, uma família com os seus filhos, e ele precisa olhar para todos. E Emmanuel diz para nós que são mais ou menos 20 bilhões de almas que estão em processo evolutivo na Terra. E todos eles orientados e guiados por Jesus. Quantas falanges, quantos grupos se dividem aí no trabalho do bem e cujo orientador é Jesus. Então, esse trabalho que ele fala do bem, da expressão substancial, desse serviço definitivo que é o trabalho com Jesus, passa por esse momento. Trabalhar na seara do Mestre requer sempre humildade. Então, vem aí a humildade, porque sem humildade, se a gente for prepotente, orgulhoso, vaidoso, que a gente ainda é um pouco, mas a gente tem que aprender no trabalho, com Jesus, a gente ir amenizando essas tendências nossas que nós temos e para a gente crescer e evoluir. Todos os trabalhos são importantes, Tem muita gente que se acha, que o trabalho que ele faz lá, o humilde, não é importante. Todos são importantes. Numa casa espírita, desde o presidente ao faxineiro, aquele que serve o cafezinho, que serve a água fluidificada, todos os trabalhos são importantes. Se todos podem ser substituídos, mas todo trabalho é importante. Então não existe trabalho que não seja importante. O trabalho com Jesus não discrimina ninguém. Todos são bem-vindos e todos podem trabalhar. E seguindo o texto, ele diz assim: se na ordem divina cada árvore produz, segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. Então ninguém está aqui na Terra a passeio, Somos espíritos imortais e estamos nessa estação, ou seja, nessa reencarnação, nesse momento, para servir e não como turista na Terra. A Deusa Nogueira tinha programas junto com a Berenice, na Rádio Rio de Janeiro, ainda tem, só que mudou de horário e eu não ouço mais porque o horário ficou ruim para mim. E ela analisava o livro, a série André Luiz, e num desses momentos lá que ela lia um texto, ela falava isso aqui, que nós não somos turistas na Terra, nós reencarnamos com carteira de trabalho. Então precisamos botar a mão na massa, trabalhar, não podemos ficar na ociosidade. O trabalho com Jesus requer esforço e nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso esforço, dar a nossa contribuição. Não sermos turistas unicamente na reencarnação. Precisamos colocar em prática, no serviço do bem, os talentos que nos foi dado. Então, todos nós temos um talento. Mas o que adianta ter o talento e esconder, como diz o Evangelho,
Temos que colocar em prática. Para isso que a gente está na prática do Evangelho, estudando, crescendo e evoluindo para melhorar. Então, segundo o texto, né, cada um contribui com aquele que pode no seu momento evolutivo. Nós temos um exemplo do Bezerra de Menezes, de Eurípides, do Chico. Todos eles são, né, saem desse galho, dessa árvore frondosa e dando a sua parcela de contribuição. Dando continuidade ao texto, o Examina-te. No outro parágrafo ele diz assim: o homem permanece em função do aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Então, o que ele está dizendo para nós, né? Ele está dizendo para a gente valorizar o tempo, valorizar o corpo, o instrumento do espírito para a sua edificação. Iremos nos arrepender no futuro e lamentar o tempo perdido. Todos os espíritos que vêm da comunicação e que a gente tem a oportunidade de ler a mensagem dele e falar isso do tempo perdido. Se soubessem, tinham trabalhado muito mais, né, e perderam muito tempo em coisas que não deviam. E a gente trouxe aqui uma contribuição da irmã Sheila, está lá no livro Convites de Sheila, né, a Escola Divina é o texto, onde eu tirei esse pedacinho aqui. Ela diz assim: aproveitemos a oportunidade de aprender uns com os outros, realizando o melhor ao nosso alcance, porque a escola da vida é aberta a todos, mas o aproveitamento e a vitória espiritual depende do empenho de cada um de nós. Então, nós temos que aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, né? O tempo está aí e está passando. Por mais que a gente não perceba, ele está passando, né? Os dias, as horas, os minutos, nós não somos mais a mesma pessoa que éramos há 5 minutos atrás. Então, cada vez está passando mais rápido. E quando a gente despertar, talvez não dê tempo da gente começar a tarefa. E continuando o texto, o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Mais uma vez, a humildade que está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que ele está dizendo para nós, né? Quando chamado ao trabalho, não vá com o espírito de contenda, né? O espírito de disputa, de competição, né? Vá com o coração aberto e com a humildade para que o trabalho seja realizado de forma que seja bonito e agradável a todos. Lembre-se da lição de humildade que o Cristo nos deixou. Procure fazer o melhor na tarefa que lhe foi designada. Então, muita gente começa uma tarefa e acha que é o máximo, né? E, na verdade, a tarefa é de Jesus. Hoje você faz, amanhã outro vem e faz, e todos podem ser substituídos. Ninguém é insubstituível. Então, procure fazer o melhor possível, dentro do seu conhecimento, não queira ultrapassar o conhecimento que você não tem, né? E evite o máximo possível, né, essa disputa. Não é o trabalho de Jesus não tem briga, não tem disputa, né? É um trabalho de amor, um trabalho de humildade. Então, que a gente possa entender isso e trabalhar com afinco na seara do Mestre, mas com muita humildade. E seguindo o texto, ele diz assim: quando praticares alguma ação que ultrapassa o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia se obedeceu somente à disputa desnecessária, de vez em quando dá uma cruzada aqui, desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Ou seja, aquele que vive somente para a vanglória, com espírito de disputa desnecessária, que também é o reflexo do orgulho. O orgulho leva a gente a isso, a querer ser o maioral, querer ser melhor do que todo mundo. Caminho ingrato que vai resultar em desilusão e decepção no futuro.
né, que está logo ali. Porque ele construiu sobre areia movediça, aquela casa construída na areia, né, que qualquer ventinho ela desmorona. As ilusões também são assim, né? Você agora está bem com a ilusão que você criou, daqui a pouco desmorona tudo. E dos valores transitórios do mundo, sempre ingrato é o caminho daquele que vive só para a matéria, objetivando exaltar a si mesmo. O futuro irá cobrar suas ações. Então, que nós tenhamos sempre em mente a humildade, o caminho do bem, mas com humildade, né? Não com contenda, não com brigas, né? Não com disputa, porque o trabalho do Cristo não tem disputa. Então, a lição fala do examina-te é exatamente isso, para você examinar, será que você está fazendo isso tudo com humildade? Será que você está trabalhando só para se vangloriar, só para aparecer na mídia, né? Como diz hoje em dia, aparecer na mídia vai ficar bem na fita. Se for isso, é melhor você parar e se examinar o que você está levando, guardando dentro de você. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigoroso e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações em débito e passa adiante. Ou seja, né, muitas vezes você está fazendo um trabalho no bem, com todo o seu empenho, e alguém está julgando o seu trabalho, achando que você está querendo fazer um trabalho para aparecer, né? E, na verdade, não é isso. Então, o que ele diz para nós? Se você só recebe críticas no trabalho que realiza, analisa com calma e clareza. E, se ser necessário for, corrige o percurso. Nada demais, é um gesto de humildade, de reconhecer o próprio erro e mudar, né? Realizando melhor, pois o seu trabalho está sendo notado por Jesus, que é o mais importante. Não importa A, B, você está olhando e te julgando. Quem vai te julgar no final é Jesus. E é isso que importa. Então não adianta você ficar, né, com contenda, porque alguém está criticando o seu trabalho. O Paulo falou, e a gente vai repetir aqui, não se atiram... Não, Paulo falou assim, se eu fosse ligar para as críticas, não seria servidor do Cristo. Então, a gente tem que vai ser criticado mesmo. Todo o trabalho que você faz, no fim, vai ter uma crítica. E tem um ditado muito interessante, que acho que todos já conhecem, né? Que não se atiram pedras às árvores que dão mau fruto. Está lá o fruto que não te agrada, que não faz nada, azedo, que está sempre apodrecendo no pé. Quem que vai jogar pedra lá para tirar o fruto de lá? Ninguém. Então, só os frutos bons é que são olhados com esse desdém, né? Porque a pessoa está trabalhando, está frutificando, está tendo fruto bom. Mas se não tiver, interessa, né? E continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contenda e vanglória, Jesus foi tido como imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então até Jesus, né, foi olhado com olhos de que estava fazendo tudo errado, né, e recebeu a pedra que os outros achavam que ele merecia, porque estava trabalhando no bem, espalhando amor, né, levando conhecimento de um mundo melhor, de uma vida melhor para todos. E mesmo assim foi apedrejado. Então, que a gente não olhe, não dê muita atenção, olhar para as críticas, analisar a crítica e ver se ela se enquadra dentro do que você está fazendo. Se não enquadra, sai fora, segue em frente o teu caminho, porque o julgamento, como eu falei antes, vai ser de Jesus, de mais ninguém. Um abraço a todos, foi um prazer estar aqui de novo com vocês, e numa próxima oportunidade estaremos juntos mais uma vez nesse canal.